Boa noite aos amigos e amigas que gentilmente nos brindam com a audiência em mais um Ultra Talks. O papo de hoje vai ser um papo bastante elucidativo, como sempre leve, tranquilo, fluido, mas bastante elucidativo sobre um assunto que hoje ainda está mais em efervescência, que é a criptoeconomia. A gente vai dar uma boa pincelada sobre o Drex, essa novidade que vem aí no Brasil. Mas a gente não vai poder deixar de falar, conforme meu amigo Tota aqui me puxou a orelha aqui antes do início do programa, a gente não vai poder deixar de falar dessa valorização do Bitcoin, de tudo que está acontecendo agora, nesse momento. Muito obrigado, estejam conosco até o final, ativem o sininho, cliquem na curtida aí do programa, continuem com a gente, a presença de vocês é o que faz tudo isso ser um sucesso. Vamos começar? Eu queria primeiro agradecer aos 3 nobres colegas de mesa aqui. Nós temos hoje aqui conosco o Akira. O Akira é da Pagos, é o diretor de Relações Governamentais da Pagos, dentre uma série de outras experiências que ele vai contar em breve. Estamos aqui com o meu amigo Thiago, da Invest São Paulo, e com o meu amigo Tota, da Mercado Bitcoin. Eu vou pedir, no jeito mais puro do Ultra Talks, que vocês, começando pelo Akira, se apresentem. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Edu, Tota, Thiago. Um prazer estar aqui. Vou ser rápido, né? Porque a gente não pode perder muito tempo aqui na apresentação pessoal. A minha experiência mais recente, atualmente, né, além da Pagos na parte de relações governamentais, eu fiz um investimento também numa empresa de tokenização da economia, então, né, modestamente somos um pouco concorrentes do mercado Bitcoin, estamos começando, mas também investi em outras fintechs, né, e antes de estar nessa vibe aqui de fintechs, eu estava como advogado, um negócio mais tradicional, mas dava suporte à estruturação de fintechs. Foi isso que me incentivou a entrar nesse mercado e foi isso que me conectou com a Pagos e com toda a inovação do nosso sistema financeiro. Muito legal. Vamos mudar o lado da mesa aqui. Tota, por favor, se apresenta para a galera. Bora. Boa noite. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui. Bom, sou o Fabrício Tota, estou no mercado Bitcoin desde 2018. Né, que eu me juntei ao time, primeiro para conduzir a mesa de grandes clientes, depois, logo alguns meses depois, eu liderei a nossa tokenizadora, a MB Tokens, na época se chamava MBDA, Digital Assets, mas lá, olha que coisa, né? Hoje a gente fala tanto de tokenização, é uma coisa que a gente fez lá em 2019, e, enfim, não me contaram no começo, mas Startup Life é muito louco, né? Os caras te contratam para uma coisa e depois você está fazendo várias outras. Mas tudo bem, é perdoável. E antes disso eu tive uma experiência longa de 20 anos no mercado tradicional. Eu trabalhei numa corretora de valores chamada Socopa, trocou de nome, enfim, já descontinuou o negócio que eu tocava, que era justamente a operação de varejo. Plataforma de investimento, de distribuição de investimentos para o varejo. Então, ações, prioritariamente, lá no comecinho, mas fomos as primeiras corretoras a se conectar no Tesouro Direto, depois plataforma de fundos, renda fixa. Lidei muito com fundo imobiliário, que a gente estava falando um pouquinho em off aqui. Eu tive uma vida no mercado tradicional, um pouco de tecnologia, bastante tecnologia, que foi onde a gente criou o que se chama hoje de home broker. Então, foi uma experiência bem bacana e me deu muita bagagem para estar em cripto, né? Juntando ali tecnologia e investimento, em algo volátil também, algo que nunca me assustou por ter feito começo da minha carreira no mercado de investimentos com renda variável. Então, é isso. Legal, seja muito bem-vindo. Obrigado. Contigo, meu amigo Thiago. Eu, aparentemente, sou a única pessoa pobre da mesa e, além disso, atualmente eu sou diretor de projetos e investimentos da Invest São Paulo. Estou lá desde o ano passado, mas tive uma vida inteira dedicada a governos. Ultimamente, muito focado em ciência e tecnologia, né? Fui superintendente executivo de ciência e tecnologia no estado de Goiás. Fui secretário nacional de políticas digitais no governo federal, na época do lançamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fui responsável pelo Plano Nacional de Internet das Coisas, a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, e agora estou em São Paulo com o papel de atrair novos investidores para o estado de São Paulo. Muito legal. Seja também muito bem-vindo. Como vocês podem perceber, mais uma das tradições do Ultra Talks, a mesa é composta por sempre gente legal, sempre gente do time do bem.
Mas, além disso, por gente que se complementa. São visões e perspectivas diferentes para tentar levar até você a forma mais fluida e completa da informação. Vou começar aqui, então, um bloco de perguntas. E Akira, vou começar com você. Do mesmo jeito que eu pedi para você se apresentar primeiro, eu vou começar com você. Vamos lá. Seria muito legal, para começar, contando com a tua experiência de advogado, a parte regulatória, depois a parte de investidor, seria muito legal que você explorasse um pouco o conceito da criptoeconomia, porque nem todo mundo que está nos assistindo está tão envolvido com o tema como a gente está um pouco mais. Mesmo eu, ainda sou um neófito no tema. Então, gostaria que você explicasse um pouquinho mais o conceito da criptoeconomia de forma fluida. E gostaria também que você dissesse para a nossa audiência como é que isso pode tocar o dia a dia dele. E aí de forma um pouco mais abrangente que só o investimento, só a compra e a negociação de ativos. E como uma estratégia bem adotada no tema pode impulsionar a inovação. E você disse agora há pouco que você foi se apaixonando por inovação, dada essa história que você fez. Então, como é que isso pode impulsionar inovação? E sendo um pouquinho provocador para completar a pergunta, é uma solução à procura de um problema ou é uma solução de fato? Bom, primeiro tem que deixar aberto aqui para todo mundo falar, né? Senão eu vou ficar falando Eu vou provocar. sozinho aqui, a gente vai ficar até amanhã. Os provocarei. Né? Bom, eu gosto de falar sobre a criptoeconomia dando um exemplo de quando eu entrei efetivamente para trabalhar dentro do mercado financeiro. Eu fui parar no mercado financeiro quando o BTG comprou o Pan-Americano do Silvio Santos. Então, esse é um caso, né, que ficou muito conhecido. Né? O banco que estava numa situação muito difícil e precisava de um investidor para continuar a operação. E lá eu fui para a área de operações do banco, né? O back-office, então, é o pessoal que dá sustentação, né, a movimentação do banco. E eu vou chegar, né, na parte de inovação, começando. O grande desafio que eu tinha na minha área era resolver o problema do carnê. Né? Banco classe C e D, muito financiamento, né, principalmente de veículos. E o nosso desafio na parte de operações era fazer chegar o carnê na pessoa que financiou um carro, basicamente financiou um carro. Né? E, assim, isso foi 2011, não faz tanto tempo assim. Então, 2011, o nosso desafio lá era fazer chegar um carnê que tinha 48 páginas com um código de barra alta tecnologia, né, desenvolvida no Brasil, mas foi uma tecnologia, né, que está até hoje e que resolve muito problema. E a gente tinha o código de barras. Né? Então, para chegar na criptoeconomia, né, eu vou fazer essa comparação com o código de barras. Cara. Assim, o blockchain aplicado no nosso dia a dia, ele vai causar uma revolução, né, muito parecida com o que foi o código de barras lá atrás, né, muito, até antes de 2011, mas que já proporcionou uma revolução. E comparando mais recentemente, é a revolução que o Pix trouxe para o nosso dia a dia. Né? Ele tirou muito papel moeda de circulação, então isso já é um benefício muito grande. Ele tirou também muita transação que estava, né, circulando via cartão de débito. Então, o cartão de débito também foi uma novidade. Né? O cartão de débito, eu lembro, foi um dos projetos que a gente desenvolveu dentro do Pan-Americano. O Lincoln sabe muito bem disso. Né? Ele estava liderando esse projeto dentro do Pan-Americano e a gente estava no cartão de débito, um negócio que surgiu também que não faz tanto tempo assim, foi uma solução tecnológica e já está saindo de circulação. Né? Então, eu gosto de fazer essa associação. Né? Assim, bom, a criptoeconomia ela vai chegar trazendo muita solução para a gente, trazendo desintermediação, então tirando, né, falando num linguajar mais fácil, né, mas assim, bom, a gente vai tirar uma série de pessoas que hoje estão participando, né, de um ciclo de pagamento, mas a tecnologia vai fazer com que alguns intermediários, alguns brokers saiam dessa operação barateando para todo mundo. Então, no final, né, o que a criptoeconomia pode trazer assim, é democratização. Né? A gente vai estar falando de redução de custos, redução de intermediário, consequentemente, redução de custo e mais acesso para todas as pessoas. Né? Então, a comparação mais imediata que a gente tem hoje é o sucesso do Pix. Né? O Pix é um sucesso.
E teve até uma discussão, né? O pessoal do Banco Central fala muito sobre isso, que quando eles estavam pensando em criar o Pix, eles resvalaram em blockchain. Falaram assim, poxa, vamos criar uma solução em blockchain. No final, acharam que ainda não era o momento e encaminharam uma solução, criaram um ambiente ainda não em blockchain, mas que facilitasse bastante o pagamento. Então, eu vejo que o que vai acontecer com o Drex é algo muito similar ao que está acontecendo hoje com o Pix, né? Vai ser um sucesso, vai facilitar a vida das pessoas e vai facilitar muito as transações. Eu vou dar um exemplo básico, né? Hoje, a gente tem um certo grau de insegurança quando a gente compra um imóvel, coisa bem do dia a dia, né? Comprar um imóvel, comprar um carro ou uma moto. É uma coisa muito simples. A gente sempre vai ficar naquela dúvida, né? Quem dá o primeiro passo? Quem assina numa transação de imóvel? Quem assina primeiro a escritura? Né? Quem faz a transação primeiro? Né? O comprador, ele transfere o dinheiro ou o vendedor coloca a primeira assinatura dele na escritura para transferir o imóvel? A mesma coisa no carro, né? Quem faz o primeiro ato? Né? O comprador, ele transfere o dinheiro ou ele fica aguardando o proprietário do veículo fazer a transferência, né? Essa é uma das coisas que o Drex vai nos ajudar a resolver, né? Então, isso é uma coisa do dia a dia. Isso vai valer, né? Estou dando um exemplo de transação, né? de imóvel, de carro, mas isso vai valer para outros tipos de transações mais simples. Mas isso dá bastante tranquilidade, além de tirar uma série de players que hoje não são, que vão deixar de ser necessários, né? Como os negócios que fazem registro, né? Ou eles vão mudar, né, o tipo de aplicação, vão aproveitar a inovação e criar novos produtos, ou realmente eles vão se tornar desnecessários e isso vai ser um benefício. A gente pode interromper? Sim, sempre. Claro, pode, fica à vontade. Sempre. Akira, eu gosto muito do que você fala, mas aí eu não acredito. Nesse ponto específico, e eu vejo uma diferença fundamental entre o Pix e o Drex, né? O Pix, o Banco Central criou e o Banco Central tinha a capacidade de regular os bancos. Então, o Banco Central obrigou que todo banco colocasse no seu aplicativo lá o símbolo do Pix, tem que ficar na primeira página, tem isso. E o Banco Central passou a entrar no mercado. Então, ele entrou no mercado de infraestrutura bancária. Exatamente. Como um bom liberal, não é uma coisa que necessariamente me agrada. Então, assim, não é uma coisa que eu fico muito feliz quando falo assim, nossa, o governo fez a maior inovação da economia nos últimos anos. Falo, é a maior startup do Brasil. Então, 150 milhões de usuários. Sim. E de cotistas, né? E de investors, né? Então, assim, tá todo mundo no cap table do governo. Então, o problema do Drex é um pouco diferente, porque o Banco Central cria, mas ele não tem a capacidade de regulamentar os cartórios. E aí, quando você fala, os cartórios vão ser desnecessários, os cartórios sempre foram desnecessários. A gente criou essa necessidade de cartório porque existe uma cultura de desconfiança no Brasil. Teve uma parte que eu não falei, né? Então, assim, eu já fui tabelião e registrador substituto. Né? Então, eu tenho uma solução para isso. Eu ficaria muito, muito, muito feliz se os cartórios realmente, me desculpem aí os tabeliões, se eles deixassem de existir. Seria um sinal que a gente está evoluindo como sociedade, passa a ter uma cultura de confiança e não necessariamente de precisar de um terceiro provar que você é você. Então, eu acho a dificuldade porque eu convivi muito fortemente com isso também, né? Quando a gente lançou lá o decreto 9094, que foi proibindo que órgãos públicos solicitassem reconhecimento de firma ou cópia autenticada de documento emitido em território nacional. E aí, eu empolgado demais, falei, gente, uma salva de palma para o começo do fim dos cartórios, né? E não foi o que eu vi. Na verdade, assim, a burocracia, ela se ajusta, E aí, esse é um problema que a gente precisa ver no Brasil, assim, porque a gente tem acompanhado muita transformação digital, mas muitas vezes o que a gente faz é digitalizar a burocracia, não diminuir a burocracia através da digitalização. Então, e aí eu posso estar muito errado, eu posso ser aquele cara que fala que o teclado touchscreen é uma brincadeira de criança, né? Eu posso estar muito errado e eu torço para estar errado, mas eu ainda não vejo os cartórios acabando. O Drex vai ser legal, muita aplicação boa, e seria um sonho que isso acontecesse, mas eu honestamente não consigo ver isso acontecendo na minha vida. A minha provocação para você seria no gancho do que o Akira estava respondendo, seria justamente essa. Você, que já teve que tem
essa proximidade com o poder público e tudo mais, eu ia te falar, a tua aposta é que o nível de adoção do Drex vai ser boçal, astronômica, como foi a do Pix? Acho que você já respondeu um pouco aí. Não, é impossível que seja. Assim, é tecnicamente impossível que seja o mesmo nível de adoção, porque a gente está falando de uma CBDC. Vai ter interoperabilidade, vai ter paridade, tem muita coisa a resolver, mas precisa de você ter um ato de adesão de uma pessoa, entender. No caso do Pix, não, é diferente, porque aí todo mundo já estava dentro do sistema. Então, de uma hora para outra, tinha gente que ia receber dessa forma. Então, eu não vejo tendo o mesmo nível de adoção, mas que vai ter uma adoção, eu acho que o Bitcoin, eu lembro que assim, quando teve aquela alta ali de 20 mil para 40 mil dólares, em um ano e pouco, você teve mais brasileiros e brasileiras comprando criptomoeda do que tinha de investidores na B3, registrados na B3. Então, ou seja, o brasileiro adotou criptomoeda muito mais rapidamente do que comprar papel na bolsa, que é um negócio bem mais antigo. Essa estatística é um dos maiores troféus da indústria cripto brasileira, é justamente isso. Então, pode ser que tenha um nível de adoção. Eu não vejo acontecendo na mesma velocidade, mas que vai ter uma adoção grande, é bem provável. Provoca eles, Tota. É que assim, o que eu enxergo é que eu fiquei pensando bastante enquanto eles respondiam, eles falavam na sua primeira provocação, que é muito boa, né? Se é o martelo à procura de um prego, né? E que é uma discussão que eu acho interessantíssima, porque o problema que o Bitcoin resolveu lá atrás, o Bitcoin bateu máxima histórica hoje, são parênteses rapidinho, mas tudo bem, voltando para o nosso tema. A gente já volta nisso. Justamente, ele resolve um problema da posse e da propriedade de um ativo digital, né? Esse é o problema que ele resolve lá para resolver o pagamento, né? Ou a transferência de valores peer-to-peer, né? De forma trustless, né? Sem depender de um ente central. E você fala, pô, legal, bacana, resolve alguns problemas aqui, etc. E eu comparo isso com uma invenção que o próprio inventor ali não consegue antever ou enxergar o que pode acontecer lá na frente, né? Então, pegando um exemplo bem lúdico aqui, imagina o Homem das Cavernas, lá, o primeiro cara que dominou o fogo. Pô, fogo, olha que legal, esquenta a mão, afasta os bichos, olha, dá para pôr alimento, fica mais molinho aqui e tal. E aí começou a perceber alguns usos ali naquela hora. Pô, legal. Cara, esse cara, ele não tinha sofisticação, ou tecnologia para imaginar que um dia ia inventar o motor a combustão. Só, cara, conta para ele, só, pô, tem um negócio, carro, tal, pô, foguete, sei lá, imagina, não tá próximo. Então, saiu totalmente do controle desse primeiro inventor ou do cara que dominou ali, né? Então, acho que as aplicações que a gente vai encontrar para o universo cripto, para a tokenização, para uma CBDC, a gente ainda não sabe, porque a gente é um pouco limitado, porque a gente é restrito, porque a gente até mesmo se apega a esses exemplos, por exemplo, o carro e o imóvel, que são os que a gente consegue pensar que tangibilizam, né? Beleza. Só que a gente tem que combinar com todos os cartórios e registros de imóveis, ou pelo menos com alguns, tem que combinar com 27 Detrans, tem que colocar um monte de gente nessa conversa, nesse papo, e que isso só vai funcionar de duas formas. Se você tem um regulador, como o Banco Central foi, super mão pesada, no caso do Pix, falou, escuta aqui, os bancos S1 são obrigados. Pessoa física é gratuito, e aqui é o book de implementação. Eu quero fazer diferente. Aqui está o book de implementação, você tem que fazer desse jeito. Quem tem conta em mais de um banco já percebeu que é igual. É igual. Não é porque todo mundo teve a mesma ideia, porque todo mundo foi obrigado a fazer daquele jeito, né? Então, assim, como você não tem esse cara, você vai depender de outros incentivos, né? Na ausência desse regulador, vai depender da gente, cara, da força empreendedora, na verdade, de conseguir falar, com essas peças de Lego, com esses elementos, o que eu consigo criar? Que problema que eu consigo resolver? Como que eu junto outros caras? Você tem uma ideia, né, Akira, para falar, não, eu conheço um pouco aqui do tema... nesse ponto que eu queria chegar. Né? Não, exato. Eu conheço um pouco desses... Eu tenho um caminho aqui, entendeu? Poxa, o Thiago fala, cara, conheço um pouco de governo. Tem um caminho, tem um problema lá que vocês nem sabem que existe, mas que o Drex ou qualquer outro tema cripto pode ajudar. Né? Então, acho que a gente vai depender disso. Né? Acho que a adoção do Pix, cara, dificilmente vai ter uma coisa mais potente. Né? A gente pegou um momento muito
único ali. Ainda tinha pandemia, né? Sim. No meio. O Pix é Sim. de final de 19, né? Pouco tempo depois ainda tomou um boost ali que ninguém podia sair de casa. Então, até a dona Maria, que gostava de ir na agência, teve que aprender a usar o aplicativo no celular dela e já tinha chegado smartphone que ela ganhou no Natal e tinha cobertura de celular na casa dela. Uma coincidência Uma gigantesca. confluência, né? Uma confluência rara ali Então, que fez escalar tão rápido. Conjugação de fatores que é muito típica aqui do Brasil, que eu queria puxar os possíveis caminhos para os cartórios, né? Para a gente resolver essa questão dos cartórios ou qualquer entidade que tenha que atuar intermediando uma transação. Então, eu vou usar o próprio exemplo da pandemia, né? Quem reduziu drasticamente o consumo do serviço de autenticação de documento e reconhecimento de firma foi a pandemia. Você não podia ir mais ao cartório, mas você precisava praticar os atos. Como é que você resolve? Aí os governos trouxeram a solução. Né? Eles começaram a digitalizar serviço, o movimento de assinatura eletrônica, algo que já vinha anterior à pandemia e já estava comendo um espaço considerável dos cartórios, a parte de reconhecimento de firma, e conjugou com a pandemia. Praticamente esse serviço hoje não é mais consumido em cartórios. Né? Por quê? Porque ele ficou desnecessário. Né? Então aí teve o mega CTO, né, que foi o CTO pandemia, ele resolveu a questão de assinatura. Bom esse cara aí, né? Esse cara, pô, ele acelerou o processo tanto no público quanto no privado, né? E tirou um peso, peso institucional das costas do cartório, que não é cartório que exige reconhecimento de firma. Não, quem exige reconhecimento de firma são os burocratas, né? O cartório é quem dá a fé pública, né? Eu lembro que em 2007, 2008, 2009, assim, eu dei uma entrevista para a Rádio CBN, porque um ouvinte fez uma reclamação na CBN, falando: é um absurdo o cartório exigir reconhecimento de firma. Né? Disse que gastou uma fortuna porque o cartório exigiu reconhecimento de firma. É o don't shoot the messenger, né, cara? Eu só faço o que eu sou pago para fazer. Eu dei a entrevista para falar, né? Você vai falar assim: olha, mas quem faz exigência não é o cartório, né? Quem fez exigência foi o ente público, né? A autarquia que exigiu lá um reconhecimento de firma. O funcionário público poderia, com fé pública, ele poderia dizer que aquele documento é aquele documento. Mas focando aqui na solução, né, do intermediário, da necessidade de resolver o problema, né? Porque no imóvel e na transferência do veículo tem um cartório ou tem a B3, né, registrando lá o gravame, tem os intermediários, tem dois caminhos para resolver. É a mão pesada do regulador, assim: olha, aqui nós vamos resolver, acabou. Ou é a iniciativa dos próprios cartórios. Eu sou mais favorável à iniciativa dos próprios cartórios. Lembrando, né, que os donos, quem é o dono do cartório? É o Estado. Está na mão de pessoa física porque é uma delegação de serviço público. Né? O Estado não quer exercer aquilo e abre um concurso para que uma pessoa, né, um ente privado assuma, uma pessoa assuma o serviço público. Mas o dono do legado é o Estado. Né? E o Estado também ele pode vir com uma mão pesada e falar: olha, todos os cartórios têm que colocar as informações num determinado bloco XPTO, ou seguindo até, né, tendo êxito todo o piloto do Drex, falou: seguindo aquele caminho. A partir do momento que entrar, né, tiver um caminho, olha, nós vamos usar determinada estrutura de blockchain, e o mercado for direcionado para essa estrutura, a gente resolve. A gente coloca tudo para blockchain, aí vai ser uma opção do Estado. Ele vai dizer o seguinte: bom, tá tudo num determinado bloco. Ele vai decidir o seguinte: se ele continua delegando esse serviço, né, por meio de concurso público para uma pessoa, ou se ele assume. Não fala: agora eu consigo assumir, né? Porque não precisa de tanta gente, não precisa de tanto esforço, o legado é meu, tudo aquilo que foi registrado no bloco é um legado do Estado. O que pode ter, ele pode falar assim: eu vou cobrar um FII por todas as transações, mas a partir do momento que elas entrarem no bloco, está resolvido. Acho que é o que tem que ver, vai ser pelo regulador. Eu, sinceramente, se eu fosse um titular de cartório, se fosse das associações, eu tomaria uma iniciativa. Vamos conversar com o Banco Central, vamos entender o que é esse piloto do Drex. Já começou, mas vamos entrar, porque se a gente não participar, nós vamos ficar de fora. Vem a mão pesada do regulador, né, ou vem uma iniciativa privada tentando resolver. E eu vou dar o exemplo também um pouco anterior, né, que é a certificação digital. A certificação digital deveria ser um negócio dos cartórios que têm a fé pública, né? Acho que eles não tiveram a visão, tentaram jogar contra, e o que aconteceu é que eles ficaram debaixo da certificação. Depois eles tiveram uma corrida e falaram: não, eu quero ser aqui, eu
eu quero habilitar as pessoas a terem um certificado. Eles poderiam estar no topo da cadeia. Então, essa iniciativa veio como uma iniciativa. Se eu fosse das associações, eu tomaria essa iniciativa. Banco Central, deixa eu participar aqui do piloto do Drex, porque eu tenho uma parte, eu tenho eu sou uma parte relevante desse processo. Eu acho que tem um caminho que, muito felizmente, não depende de governo. Eu sempre fui muito excêntrico dentro do governo, porque eu acho que você não deveria confiar tanto no governo para fazer essas mudanças. Que é o seguinte, a grande dificuldade de adoção é isso, assim, a grande riqueza ali de quando se criou a blockchain é a possibilidade de você ter um novo guardião da verdade que não dependesse do papel e do carimbo, né? Um guardião descentralizado da verdade. Vários gatekeepers da verdade ali. E aí, isso regulando. E ainda para aquilo que é uma propriedade física, isso ainda tem uma dificuldade, porque por mais que você faça a transação digital, o carro é físico, você tem que entregar o carro, né? A casa é a mesma coisa, você tem que entregar a chave da casa. Por outro lado, você tem a questão da digitalização da vida. As pessoas cada vez querem ter menos coisas e fazer uso dessas coisas. Então, para a venda de um carro, talvez não resolva. Mas para o aluguel de um carro, que é uma coisa que aumenta bastante, aí já resolve bastante. Para a venda de uma casa, ainda é uma dificuldade, mas para o aluguel de uma casa, já resolve, porque aí a propriedade vai ser digital. Não é a propriedade, né? O direito de uso vai ser digital mesmo, vai estar tudo registrado digitalmente. Então, eu acho que a adoção ela pode acontecer de uma outra forma, até pela decrescente necessidade que a gente tem de possuir coisas e a crescente necessidade de apenas utilizar essas coisas, de fruir os benefícios que elas podem ofertar. Então, aí eu vejo acontecendo. Mas, da iniciativa do governo, eu ainda tenho muita dificuldade, porque se funciona assim há 200, 300 anos, tem gente se beneficiando disso. Então, eu vejo que os incentivos para a mudança, infelizmente, os incentivos ainda são pequenos. Então... mas eu vejo também que, depois de tantos exemplos, né, todo mundo, imagino que os donos de cartório, por exemplo, todo mundo já foi exposto alguém dando aquela palestrinha, né, e colocando um slide de como a Netflix disruptou a Blockbuster, de como a Kodak teve oportunidade e acabou sendo expulsa do mercado. Então, tem N exemplos de empresas que talvez ficaram muito confortáveis na posição delas e não viram uma inovação chegando. Eu acho que está todo mundo já ciente, assim, putz, se eu vir uma ameaça, é melhor eu me mover, eu me mobilizar, eu me unir, eventualmente, até aos meus pares, concorrentes, e me mover em algum sentido. Acho que com cripto tem acontecido bastante isso, né? Você vê uma adoção institucional, não por convicção, seguramente sem nenhum viés ideológico, mas por uma coisa, cara... É melhor eu fazer alguma coisa, senão vão fazer alguma coisa comigo. Eu tô animado com a mudança. Sabe? Eu acredito na mudança. Eu acredito que ela vai acontecer. Que, se não for por livre e espontânea vontade, ela vem com a mão pesada. O engraçado é que fica parecendo que eu que sou o pessimista, né? Eu nunca fui um pessimista de nenhuma mesa, sabe? Tá ótimo. A gente disse aqui no começo, não sei se você já estava aqui. Foi quando eu agradeci a aula aqui, falei que tinha que mandar os Pix. É na convergência, é na divergência, aliás, que a gente cresce mais. Então, tá ótimo. Eu tô adorando esse posicionamento. Só queria dar uma interrompida nesse fluxo aqui, porque a gente vai ter um último bloco de trocar ideia mesmo, e a gente pode voltar para ele, mas eu tenho duas perguntas. Uma pro Fabrício Tota e uma pro Thiago, que eu gostaria muito de fazer. Para você, Tota, eu na área de pagamentos, milito nessa área há muitos anos, eu tenho visto eu tenho uma startup envolvida com isso. Eu tenho visto cada vez mais a utilização da tecnologia blockchain ou da tokenização desse mundo todo para aplicações nichadas, específicas. E aí sim, para um leigo como eu, consigo tangibilizar de forma extraordinária o benefício que aquilo traz. Depois até conto para vocês o que eu estou fazendo. Eu consigo tangibilizar de forma extraordinária o que aquilo faz. Eu ainda sou mais arcaico no mundo do investimento, na outra ponta. Já investi, já desinvesti, olho, acompanho, mas confesso que não sou um grande especialista, ainda não sou um grande cliente da mercado Bitcoin, mas eu queria que você tentasse, com o teu conhecimento, tentasse ilustrar para a gente aqui como que é a sua crença
entre o desenvolvimento da tecnologia nesse caminho de motor para alguma coisa nichada, para alguma coisa específica, e esse caminho que foi o que trouxe tudo até aqui, o caminho do investimento, do ativo, da especulação, enfim. Você acha que essas coisas, a partir de agora, crescerão com uma aceleração parecida, ou continua o lado de cá, o lado do investimento, uma coisa muito mais pesada e ela vai continuar carreando? Como é que é a tua visão desse tema? Acho que a tecnologia ela anda próxima ali do preço em alguma medida, né? Então é uma indústria que ela tem caminhado em ciclos, né? E em ciclos que ela meio que se autofinancia, né? Esses momentos de alta expressiva são momentos que, um monte de gente põe dinheiro no bolso e vai para a praia, mas muitas companhias falam, poxa, cara, legal, construímos até aqui, pega, passa a régua, vamos fazer o que a gente queria fazer e não tinha recurso porque não captou, porque não conseguiu explicar, dar o pitch para ninguém, porque VC falou, você tá maluco, né? Então, acho que assim, ele é uma indústria que tem esses momentos que pega os recursos da própria especulação, eles voltam para a indústria para o desenvolvimento da tecnologia. E tem caminhado dessa forma. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, por exemplo, do que vai vir a mercado agora, nesse ciclo, do que foi construído nos últimos 2 anos de tristeza, dor e sofrimento em termos de preço. Tá? Então, assim, esse bear market, esse mercado de baixa, evidentemente, chegou ao fim, a gente fez uma nova máxima histórica, não tem como falar que a gente está num bear market, mas, assim, poxa, o que foi construído e que tipo de solução foi trazido? É claro que nasceu para resolver pagamentos, né? Nasceu para resolver pagamentos e quando você mostrava a experiência, fala, não, mandei um Bitcoin. Não, mas não chegou aqui. Não, pera, são só 6 confirmações, uma cada 10 minutos mais ou menos, 1 horinha tá aí. Pra gente aqui no Brasil, e isso que é louco, né? Se você vai para um lugar onde tem a compensação de cheque, sei lá, tipo nos Estados Unidos, hoje avançou bastante, mas em vários lugares do mundo que demora dias para uma compensação, já esperar 1 hora não tá tão ruim assim, né? Mas quem já vive no SPB há 20 anos, sabe, que tem a TED, só, você tá maluco? Como é que eu vou esperar? Quando é a pergunta, graças a Deus essa pergunta meio que sumiu, quando é que eu vou usar o Bitcoin para pagar o cafezinho? Nunca. Próxima pergunta, entendeu? Porque ele não vai melhorar nesse sentido. Outras tecnologias estão sendo desenvolvidas para isso? Sim, estão. Estão 100% maduras? Evidentemente não. O Drex, por exemplo, tem uma clara inspiração, não é uma cópia, é uma inspiração nesse mundo cripto. E o Pix tem uma inspiração. O Drex também, mas acho que é um outro tema. Mas o Pix tem uma inspiração muito grande no universo cripto. Eu vou muito para conferência lá fora, e o Brasil tem chamado a atenção e eu já tive que fazer demo de mandar Pix para alguém, né? Olha, tem um negócio chamado Pix. Oh, really? Como funciona? E daí você mostra ali, o cara fala, nossa, just like crypto. Eu falo, isso, exatamente igual. Só que funciona melhor, porque é bem mais rápido, é de graça, todo mundo usa, você não depende da pessoa, baixa a carteira e começa a usar, sabe? Então, assim, cara, e por baixo do capô não tem nada a ver, mas na usabilidade trouxe alguma coisa já muito aplicável, né? Então, o que eu vejo é que soluções vão começar a aparecer em diferentes partes do mundo conforme a necessidade. Eu acho que até agora a gente viveu um play global de cripto. E uma das primeiras coisas que se fala, cripto, legal que é global. Global onde, cara pálida? Não é. Você paga imposto de um jeito em um lugar, de outro jeito em outro. Em alguns lugares é super ok você mandar dinheiro de um lugar para o outro e tá feito, mandou. Brasil, controle de capitais, é surreal. É uma mega zona cinza. Tipo, paguei isso aqui com stablecoin, não tem um contrato de câmbio, não recolhi. Peraí. O Banco Central está super olhando isso também, tem um monte de gente desenvolvendo, alguns com mais apetite, outros com menos apetite, nesse tema de pagamento cross-border, por exemplo. Então, assim, a gente vai soluções começarão a surgir em diferentes tons, cores e sabores, em diferentes jurisdições para resolver problemas específicos. Aqui no Brasil, especificamente, a gente não precisa resolver pagamento. Né? Então o banking the unbanked, né? Vai resolver o problema de pequenos pagamentos mundo afora, que é a promessa cripto, o novo Eldorado, não precisa, obrigado pela oferta, mas não precisa resolver isso aqui. Pagamento cross-border para Brasil, tem outras iniciativas
E cá entre nós, né? Não tem aquela demanda assim gigantesca. Você pega o maior canal, o maior corredor de câmbio do mundo, é o corredor México e Estados Unidos. Né? Que tem um fluxo gigantesco de comércio internacional e de indivíduos que vão para os Estados Unidos e tem que remeter. Não existe muito esse cenário. Mas tem muito amigo indo para Portugal. Beleza, você tem alguns amigos indo para Portugal, mas não é. Não é. Matematicamente Tá? é outra dimensão. Então o que nos sobra, né? Sobrou um pouco essa proxy de investimento. Muita especulação, claro, mas assim, uma proxy de essa oportunidade de investimento em tecnologia que é super escassa aqui no Brasil. Se a gente fala, mas tem muita gente tem algumas pessoas que investem em startup. É um extrato muito reduzido da população. Pega até a diferença de bolsas descolando, bolsa lá fora e bolsa Brasil descolando nesses últimos dias. Lá fora, carregado por NVIDIA e outras empresas expostas ao que está evoluindo em inteligência artificial. Aqui no Brasil não tem nada sequer próximo disso. Aqui é uma bolsa de commodities e utilities de empresas públicas. Sabe? Tá tudo certo, mas assim, você não tem isso. Então essa tese do investimento para algo relacionado à tecnologia super early stage teve muita aderência aqui. Até a gente falar do número lá de cripto versus B3, minha visão é que muito carregado por conta disso. Óbvio que tem muita gente que foi lá no começo especulativo, colocando um dinheirinho, tentando, brincando, depois vai para meme coin, essas coisas todas. Mas hoje já tem muita gente que investe parcelas relevantes do seu capital, exato, em cripto, em ativos tokenizados e tudo mais. Já faz parte de uma estratégia. Então, isso coloca a gente, assim, o Brasil, e agora com a bênção, vamos dizer assim, do Banco Central como regulador cripto e como essa força motriz trazendo o mercado, né, trazendo players como o mercado Bitcoin, que lidera um dos consórcios lá no piloto do Drex, fala, cara, eu estou ouvindo o mercado cripto, é relevante e eu estou construindo aqui, não para resolver um problema do Banco Central, mas trazer realmente ali num mandato de beneficiar a sociedade como um todo, né? E contando muito com o que a turma vai desenvolver em cima. Não é uma solução pronta, dada. Não resolve, o Drex sozinho não resolve nenhum problema se a gente não trouxer o cartório, o Detran, uma negociação de ativos financeiros e não tem um mundo para ser desenvolvido em cima disso. E esse eu considero um papel importante, né, da iniciativa privada, que é traduzir o que está acontecendo do ponto de vista, né, de tecnologia para o desenvolvimento dessas soluções, mas traduzir para a população como um todo, né, não é para um substrato, né, da classe média para cima, mas traduzir para as pessoas qual é o benefício, onde a gente vai chegar, que tipo de solução a gente vai entregar. Então, esse tipo de educação ele é super importante, né, e passa até por uma questão de educação financeira propriamente dita, né? Outro dia eu estava conversando com o Thiago, eu falei, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura... Eu falei, a nossa cultura de crédito é muito recente. Ele falou, não, que cultura de crédito? Né? A gente tem cultura de endividamento, né? Porque o processo de estabilização econômica no Brasil é muito recente, né? A gente tinha uma camada relevante, a maior parte da população não tinha acesso a consumo. Quando estabilizou e ela teve acesso a crédito, foi uma enxurrada, né? Então, a gente tem hoje, né, a utilização incorreta do crédito, né, que no final gera dívida. Eu acredito que uma das oportunidades que a tokenização da economia traz é uma oportunidade efetiva de investimento. Só que a gente precisa mostrar para as pessoas, a gente precisa educar as pessoas, né, fazer com que elas entendam como é esse processo. Né? A gente tem um mercado, né, gigantesco aqui no Brasil, saindo um pouco do tema, mas é fato, né? Se a gente fizer uma pesquisa ou mesmo uma coisa bem empírica, né? A gente sair daqui e verificar quantos brasileiros, né, estão na rua apostando e acreditando que isso é um meio de investimento, né? Estão lá nas bets fazendo assim, tem um monte, né? Assim, qual é a dificuldade da gente também mostrar para ele que ele tem uma oportunidade de investimento, né, e tirando a tecnologia, né, é o blockchain, é o blockchain permitindo o acesso ao mercado de capitais para qualquer pessoa, mas colocar numa linguagem, né, mais acessível e falar assim, olha, você tem uma oportunidade aqui efetiva de investimento. Você quer colocar R$1 em aposta? Coloca R$1 num token de investimento de renda fixa ou de renda variável. Né? Então, se a gente consegue educar para apostas, eu tenho certeza que a gente consegue educar também para o investimento. Sabe que eu acredito pouco nessa tese da educação. Evidentemente, a gente precisa trabalhar isso, o mercado Bitcoin trabalha muito isso, mas eu acho que não é isso que vai mover o ponteiro.
Sabe aquela história? Você fala, poxa, você queria correr uma maratona? Você fala, pô, queria. Você fala, bom, então você tem que pegar uma planilha de treinos, treinar por 6 meses, acordar super cedo, fazer um jeito de encaixar na sua rotina. Você treina, você tem um físico bacana, você vai conseguir. Mas aí tem que se esforçar, né? Você quer o final, você quer o objetivo, só que você não quer o meio. Eu penso que às vezes é um pouco parecido com isso. As pessoas gostariam de saber cuidar melhor do dinheiro dela. As coisas gostariam de ter uma super educação financeira, mas elas não querem passar pelo processo. E cá entre nós, a gente tem um gap de educação como um todo aqui no Brasil, que às vezes torna até mais distante a gente conseguir isso. Eu acho que é muito assim os inputs que você dá e o incentivo que você traz para fazer a solução funcionar. A gente está tendo um processo, não uma substituição, mas uma briga interessante ali na ponta final, ali, o Pix contra o crédito, por exemplo. O crédito dando um monte de incentivo, cashback, isso, aquilo. E o Pix ali, que onde que está o drive em alguma medida disso? É o cara que tem um pequeno comércio ali, que ele viu o benefício. Falou, cara, no crédito eu recebo em 30 dias, tem a taxa da máquina, eu ainda peço para antecipar, tomo o pênalti, tomo outra, e peraí, só não, pô, te dou um desconto no Pix aqui. O cara entendeu isso. Então, ninguém explicou para ele. Então, mas aí eu considero isso um processo de educação. Então, não é uma educação formal, mas é uma educação prática. É diferente educação de cultura. Né? E realmente, eu concordo com o Tota. O pessoal fala muito de educação financeira na escola. Eu trabalhei no sistema educacional público, né, por 3 anos. E eu sempre falo, gente, o brasileiro que terminou o ensino médio, ele estuda 12 anos de ciência, 8 anos, pelo menos, de língua estrangeira, e tem mais brasileiro acreditando que a Terra é plana do que falando inglês. Então, não é a mudança no sistema educacional que vai resolver, mas a mudança de cultura, sim. Essa faz diferença. E aí é onde eu falo que a gente tem a cultura de endividamento. Eu lembro muito da minha família. Eu sou de uma família humilde e a forma de fazer investimento da minha família era fazendo dívida. Então, porque talvez o boleto você já tenha você paga, né? Exatamente. Não, eu preciso de ter um boleto para pagar. Eu preciso de ter um cartão. Então, fazia o consórcio entre amigos para comprar antena parabólica. Depois fez um consórcio entre amigos para comprar linha telefônica. Olha o tempo que eu estou falando, eu já tenho uma idade, né? Fazer o consórcio para comprar um videocassete. Então, fazendo dívida que eles investiam. Então, a cultura ela é de endividamento. Isso na terra dos antepassados do meu amigo aqui, ele chama Tá no Moche. Tá no Moche, exatamente. Os consórcios entre amigos. E tem um livro bem interessante, A Economia da Pobreza, que é do Banerjee e da Esther Duflo, que ganharam o Nobel de Economia em 2018. E eles falam muito isso, assim, um dos problemas da economia indiana é porque o acesso a crédito é tão difícil que a maneira que as pessoas tinham de investir é fazendo essa dívida através de consórcio ou realmente recorrendo aos agiotas, né? Então, o Brasil hoje a gente tem um momento que tem uma certa facilidade de crédito em relação ao que tinha há alguns anos, né? Então, você tem aí uma fintech que entrega cartão de crédito para estudante. Agora, como que vai ser daqui a alguns anos quando as pessoas pararem de pagar esse cartão de crédito? Então, eu acho que a gente vai passar por um período aí de rever essa questão de cessão de crédito ou não, mas eu torço para que a gente continue tendo políticas que tornem o crédito abundante para que o brasileiro, a brasileira entenda que é melhor investir do que se endividar. Mas sabe algo que pode ajudar a isso, por exemplo, é esse encontro que está, talvez um bom prego para o mundo cripto bater. É justamente nesse encontro de tokenização e crédito, né? A gente falou um pouco sobre digitalização, né? Você digitaliza. Digitalizar as coisas é uma porcaria, né? Porque ela nasceu para não ser digital e você tenta acochambrar e dar um jeito ali. É que nem o cartão de crédito. É ótimo, você paga as coisas na internet. Número do cartão, os 3 numerinhos, validade, nome completo, CPF, endereço e vai rápido para não trocar o número lá do cartão online e você perder a sua compra. É um saco, um inferno. É como você tem que fazer o due diligence antes de comprar qualquer coisa. Não sabe o que vai acontecer com o seu cartão. Você fica inseguro, põe o meu nome completo, é o nome que está no cartão, caraca, e agora, enfim. É um problemaço, né? Por quê? Porque ele nasceu, né, você está falando de idade, ele não nasceu com aquele alto relevo no cartão para ficar bonitinho. É porque ele é uma parada física que tinha que passar num rolo de papel carbono e ficar impresso aquele número, né? E a gente usa isso para fazer compra na internet. Óbvio que vai dar errado.
O tempo todo dá errado. Vai ter fraude, vai ter falso positivo, vai ter um monte de problema. Tentando colocar o cilindro no triângulo. Exatamente, cara, exatamente. Não vai encaixar, não vai dar certo, né? A gente precisa conseguir moldar isso. Quando as coisas nascem digitais, se você conseguir começar a pensar, vamos resgatar o exemplo do automóvel ou do imóvel ali que está digital, imagina você conseguir, bebendo nas finanças descentralizadas, fazer empréstimo colateralizado, que é uma coisa que, para a maior parte da população, absolutamente inacessível. Às vezes ela tem um imóvel, às vezes ela tem um automóvel e não vai dar aquilo em garantia, se ela já pagou, tal, fora no financiamento ali para comprar, não vai dar aquilo em garantia para tomar um empréstimo. Aí, a dona Maria, ela consegue entender, você quer um empréstimo de 3% ao mês ou 1% ao mês? Eu falo, óbvio que eu quero de 1. Aí eu não preciso ter educação, porque essa conta a Dona Maria sabe fazer. Incentivos funcionam, né? Funcionam. Se ela puder colocar um ativo que ela tem, que já tenha nascido digital, de preferência, na forma organizada de garantia. Né? Óbvio que tem uma pancada de desafio. Pô, mas eu posso colocar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, tá? E se eu executo, vira meu, eu posso vender, não posso vender, tenho a propriedade, não tenho a posse, enfim, tem um monte de problema para resolver. Mas assim, tem alguns caminhos, se você pensa em ativos financeiros que podem ser dados em garantia, que também é uma coisa que pouco utilizada, dado o potencial, e que é uma coisa que tem uma POC de alguns bilhões de dólares já rodando em DeFi. Né? Que isso que a gente pode começar a utilizar esses elementos para criar coisas que realmente vão mover o ponteiro e vão mudar a sociedade, vão trazer um benefício amplo, por exemplo, na utilização do crédito. Né? Sensacional. Engraçado, né? Lá na primeira resposta do Akira, ele falou da questão da desintermediação e, consequentemente, batemos nos cartórios. Aí o Thiago fez a posição dele dizendo, cara, putz, eu não acredito que esse iceberg vai se movimentar, porque já teve tanta chance para se movimentar. Eu já acreditei, eu já participei da construção de uma legislação e pô, não aconteceu e tal. Pegando esse gancho, para você, Thiago, você que esteve sempre muito próximo do poder público. Eu acho que as tecnologias elas são fantásticas, um pouco do que o Tota disse aqui, tecnologia é sempre legal, evolução é sempre legal, senão estaríamos ainda lá, oh meu Deus, o fogo. Mas elas acabam sendo utilizadas num ambiente. Você acha que o arcabouço institucional do Brasil está mais, está menos ou está igual aos demais países para acomodar essas novidades que chegam e que vão chegar nos próximos tempos? Você acha que institucionalmente o Brasil está mais ou menos preparado? Não, eu acho que está bem mais preparado. Primeiro porque a gente já tem um sistema de pagamentos que é bem mais moderno que grande parte do mundo. Segundo, os bancos brasileiros eles são mais jovens em relação a outros bancos. Então, o pessoal fala muito fintech. Todo bancão brasileiro já está virando uma fintech. Assim, se comporta como fintech ou compra uma. Inclusive adotando até os mesmos conceitos ali da startupização da economia, né? Compra um pequeno, mata, ou só faz um acquire ali, compra e bota a pessoa para dentro do banco. Então, assim, os bancões também estão virando fintechs. Então, eu acho que tanto as empresas quanto o próprio arcabouço institucional brasileiro, comparado à grande maioria dos países, principalmente na América Latina, é muito avançado. Tanto que quando a gente teve a pandemia, você precisava colocar aí algumas dezenas de milhões de brasileiros que não tinham conta em banco, que eram ali praticamente invisíveis para o governo, para receber um dinheiro de forma eletrônica. Então, e foi feito isso em um mês. Então, assim, em um mês você teve ali 15 milhões de brasileiros que passaram a ter uma maneira de receber um dinheiro por meio digital e poder depois fazer o uso desse dinheiro também. Até tomar digital. Crédito. Então, eu acho que a gente está muito avançado institucionalmente. A questão cultural, aí ela pode pegar um pouco, porque a gente ainda espera muito do governo e a gente permite que o governo... Então, eu falo muito isso. Quando você pegar todo o panorama da economia digital brasileira, a gente foca muito ali no que é a Europa e copia muito a regulação da Europa. E aí, nesse sentido, a economia digital brasileira, ela não está sendo construída pelos inovadores, ela está sendo construída pelos reguladores. E eu acho que isso, em algum momento, tende a dar problema.
Então, no começo, é legal, porque você tem um bolso infinito onde o governo pode pegar o dinheiro e não existe dinheiro do governo, só existe dinheiro do contribuinte, né? Então, o governo vai lá, pega dinheiro. Ah, o Banco Central fez isso é muito bom, mas o Banco Central vai ter que comprar firewall agora. O Banco Central vai ter que fazer isso. E esse dinheiro vem de algum lugar. Então, no médio e longo prazo, é onde eu tenho um pouco de temor, porque o governo ele tem menos incentivos a inovar do que a empresa. E aí, naquele momento em que o governo é muito inovador e acaba desbalanceando ali o mercado, um outro investidor se assusta e fala, não, eu não vou botar dinheiro nisso porque o governo está fazendo. Então, e aí é que eu fico um pouco temeroso em relação a essa cultura da gente depender do governo para inovar. Eu acho que, assim, o caso da cripto e de CBDC é uma coisa que vem à força. A adoção dos brasileiros da criptomoeda foi tão acelerada que, a gente teve que arrumar a questão de só para fazer todo mundo pagar imposto, né? Esse é o primeiro incentivo que o governo tem. É o mais fácil. Né? Então, não, peraí, vamos dar um jeito de fazer todo mundo pagar imposto, o governo adora. E aí você viu o segundo momento. Não, se teve essa adoção, então pode ser que as outras coisas aconteçam. Então, a mudança cultural talvez aconteça em algum momento, mas, infelizmente, eu ainda não vejo, por exemplo, o eleitor médio brasileiro preocupado em eleger alguém que vai ocupar da modernização do Estado e a modernização institucional. Isso eu não vejo ainda. A gente ainda está muito mais preocupado Não é pauta. em qual é a religião de alguém do que necessariamente o quanto ele vai fazer o Estado pesar menos nas minhas costas, sabe? Mas eu gosto de fazer um paralelo, então, até em relação à tokenização da economia, vamos falar do nosso ambiente, instituições de pagamento, né? Se a gente olhar para trás, você participou disso, né? 2013, a gente pode ver, né? Assim, mudou o governo, entrou, saiu o governo, mudou a sigla e o projeto ele continuou, né? Não foi um projeto, não, eu quero carregar aqui uma bandeira, no mandato seguinte acabou o projeto. Não, teve um esforço muito grande e aí que eu falo assim, a gente tem essas conjugações de fatores, né? Todo mundo tinha essa expectativa, né, de abertura do mercado financeiro para a concorrência. Foi criada a agenda, foi criada a lei, vieram as resoluções. Muita gente reclamou, principalmente os bancões, né, os tradicionais reclamaram, mas foi um movimento inevitável, né? Nem todas as empresas, nem todos que empreenderam tiveram sucesso, né? Porque estava muito também naquela euforia, né? Não, vamos lá, né? A gente oferece a conta digital, não cobro nada, né? Beleza, você vai monetizar onde, né? O que vai sustentar a sua operação? Você tem um monte de cliente transacionando, você não quer cobrar tarifa nenhuma, né? Assim, muita gente ficou pelo caminho, mas aqueles que identificaram a oportunidade, né, de como monetizar, né? Como trazer receita para a sua operação, permaneceram e começaram a ameaçar, né, os gigantes do mercado. Então, esse é um exemplo de projeto, né, que, poxa, ele teve uma boa intenção, estava resolvendo um problema e ele continuou independente de partido que assumiu o governo. E eu vejo, aí por isso que eu sou otimista em relação ao movimento de tokenização, né? Eu vejo o regulador cauteloso de não querer bloquear o mercado. Bom, eu não conheço muito bem esse bicho aí, né? Como é que funciona tecnicamente? Será que é bom? Será que é ruim? Tem uma cautela, óbvio, né? Que, né, acho que para players maiores, né? Como o mercado Bitcoin, tudo assim, os limites ainda, né, geram um pouco de incômodo, né? Mas eu também não vejo o regulador querendo bloquear o mercado, né? Não faz, só eu vou decidir isso. Eles estão muito abertos para isso. Essa questão de ter, né, recurso para inovar, eu acho que a fórmula criada pelo Banco Central, né, tanto do ponto de vista de recurso, mas em relação até à rigidez, né, de fazer inovação só no ambiente público, a fórmula que o Banco Central encontrou atuando junto com a FENASBAC, que é a Federação dos Servidores do Banco Central, foi um ótimo modelo, né? Falou assim, eu tenho um ente que é privado, mas que tem uma ligação umbilical com o Banco Central, afinal é uma entidade de servidores do Banco Central, foi um lugar bom para a inovação, né? Acho que do final o sucesso, né, do nosso ambiente de instituições de pagamento, veio desse tipo de iniciativa, né? Então eu vejo já um caminho de solução para a gente resolver, né, esse desafio de ter vamos apostar que o público vai ser o grande motor de inovação. O Tota falou uma coisa muito importante, a mudança que a gente ainda não vê, que a gente não sabe o que vai acontecendo. Você tem aqueles spillover effects, assim, como o Napster, né? O Napster, eu falo que era uma coisa tão genial porque
beleza, você tinha ali a discussão sobre direito autoral, mas teve 2 evoluções do Napster. Primeiro, ele mudou a forma como a gente escutava música, né? A nossa geração, a gente comprava o álbum inteiro. A gente ouvia lado A, o lado B do vinil, ou o CD inteiro. Depois do Napster, a gente passou a ouvir faixas. E aí, por causa do Winamp, a gente aprendeu a fazer playlists. E a outra, que aí era a inovação não pensada, e que para mim é a grande revolução, é o protocolo peer-to-peer, que era um protocolo para transferência de arquivo, era uma dor de cabeça fazer download, você tinha que pagar uma licença do GetRight, porque senão o download caía, você perdia tudo, lembra? Então, o peer-to-peer muda e ele é tão impactante na sociedade, porque de repente a gente começa a baixar música e filmes e tudo mais, que ele virou o standard de nome para várias outras relações da sociedade. A gente transferiu aquilo que era um protocolo de troca de arquivo para modelo de negócio. Tudo. E aí, Para tudo. E aí, e eu acho que a mesma coisa acontece quando você tem ali o paper do Satoshi. Era para ser um meio de pagamento, não era para ser uma reserva de valor, né? Não, imagina. Mas aí você, para dar uma garantia, você cria o quê? Uma possibilidade de registro da verdade, de novos guardiões da verdade. E aí isso permite todo um mundo de novas aplicações que a gente ainda não sabe que vai acontecer. O meu problema com o governo liderar isso é porque você pensa, não, então o governo vai ter a própria blockchain. Mesmo? Então, assim, vai ser uma blockchain privada pública, porque é uma blockchain privada, mas do setor público. E aí eu tive essa discussão quando eu estava no governo em 2018. Não, mas aí vai ser uma blockchain de Serpro, mais Banco Central, mais a Receita. Isso aqui. Eu falei, não, vocês estão falando isso e vocês acham que são várias instituições. Para mim, só tem um dono da chave. Então, todas as chaves de controle de registro das informações vai estar com o governo. Então, ela não é confiável. Então, é um cartório. Então, essa Está mudando o problema do lugar. Só. As mudanças elas vão vir de coisas que a gente não sabe por conta dessa tecnologia sendo criada, de mais dinheiro sendo colocado no ecossistema por conta disso. Então, gente que não tinha nada foi lá, comprou Bitcoin no cartão de crédito, hoje tem dinheiro e aí vai botar em alguma coisa inovadora. Então, assim, as inovações vão acontecer por conta das pessoas. E aí, nisso, eu acredito que muita coisa boa ainda pode vir da tokenização, porque permite coisas que, se eu soubesse que vão acontecer, eu estaria rico, eu não seria o mais pobre da mesa. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou adorar. Cara, esse cabelo branco aqui engana, velho. Certamente você não é o mais pobre da mesa. Mas a gente tem um outro pilar aqui no Ultratox, felizmente, eu acho, mas nessa hora me soa, infelizmente, que é o cumprimento do horário aqui, para não cansar a nossa audiência, fundamentalmente para respeitar vocês que tão gentilmente vieram nos prestigiar. E o nosso horário, quando a papo é bom, ele voa. Tem gente que precisa correr para o aeroporto. Tem gente que precisa correr para o aeroporto. Então, eu vou propor aqui o encerramento. Pedir para cada um de vocês darem as suas considerações finais, considerando 2 coisas. Um boa noite para o nosso público, o que está vendo agora, ao vivo, e os muitos, porque depois a gente acumula uma série de impressões ao longo do tempo. Então, boa noite. Mas como eu preciso ser fiel com a publicidade do evento que a gente fez, a gente já citou o Drex aqui, ali, mas eu quero que vocês deem o seu boa noite, o seu recado final, e respondam, os 3 respondam a mesma pergunta. Drex, ele é a inovação per si? Ele é a inovação? Ou ele será um baita motor para um zilhão de inovações? Eu acho que eu já sei a resposta por tudo que a gente falou aqui, mas só para deixar bem claro para o público. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo ao vivo e que vai assistir essa cauda longa que fica, né, dos conteúdos que a gente acaba produzindo. Acho que o meu desejo é que ele seja esse motor, né? O Brasil está onde está, em termos de esse posicionamento cripto que o Brasil está. Acho que, poxa, o Akira citou a lei das IPs lá de 2013, tem a agenda BC hashtag, tem o Open Finance, tem o Pix, e são agendas, né, que eu gosto de tentar explicar, agendas de Estado e não de governo. É uma coisa que entra gente, sai gente e estamos indo, cara, estamos seguindo. Acho que é legal. É bonito mesmo. Né? E o papel da Fenasbac, né,
duplo twist carpado aí que os caras conseguiram dar para colocar também como sendo um outro impulsionador, né? Então, o que eu desejo realmente é que seja criado, né, a versão final ali, que seja colocada, que vá ao mercado, seja esse bicho que a gente vai conseguir criar um monte de coisa com ele, né, que tenha essa flexibilidade, que seja uma solução de fato, que resolva alguns problemas, mas sobretudo que dê condições do empreendedor, desse cara. O governo ele está indo longe, né? Até eu fui presenteado com um livro que é o Regulador Inovador, falando sobre o Banco Central. Olha que doideira, está louco. O regulador não tem que inovar. Mas, enfim, como a própria jabuticaba, temos algumas aqui, essa talvez seja mais uma. Mas essa é docinha, né? So far, so good. Estamos indo bem com esse regulador. Eu fiquei até inovador. curioso para saber quando você fala do Pix e o pessoal te fala, nossa, que legal, então é igual cripto. E aí você fala, é do Banco Central. Não, os caras falam, meu, você tá louco. Não, quando eu falo que em eventos cripto tem a presença do Banco Central da CVM, os caras quase morrem infartados, sabe? Então, assim, mas foi voltando... lá para aprender quem, né? Exatamente. Então, assim, eu quero realmente que seja esse motor. Só que a gente só vai descobrir depois de um tempo, né? Acho que o golaço é você ter 70 empresas, 16 consórcios trabalhando junto com o Banco Central para fazer isso agora. Isso é sensacional, cara. Então, acho que isso é raro, é o único no mundo. Não tem. Acho que tem trocentas explicações de como a gente chegou até aqui. Cara, que a gente consiga aproveitar, a gente como sociedade, como empreendedores, assim, que a gente consiga aproveitar esse momento, cara. Acho que é a única coisa que eu desejo. E um último recado, mesmo para quem vai assistir depois, compra Bitcoin. Se você ainda não comprou. Mas compra direito, compra com gosto e com vontade. Não compra um pouquinho, senão você ganha um pouquinho. Perfeito. Thiago, meu amigo. Eu sou mão de alface, né? Eu não Aí, sou mão de diamante, não. Eu compro, eu vendo, eu compro mais, eu vendo mais. Mas, ó, cara, fantástico isso aqui. Eu falo que tem um podcast que, na verdade, seria melhor se reunir na mesa do boteco e só deixar o gravador ali, né? E aí, esse foi um papo que eu gostei muito de ter participado. Respondendo a pergunta, o Drex é motor. É diferente do Pix. O Pix é intransitivo. Você fez o Pix, então acabou ali. O Drex não. O Drex ele é transitivo. Você vai fazer o Drex para alguma coisa, vai usar o Drex para alguma coisa. Então, algumas coisas ainda vão ter que ser discutidas. Como que você vai... Né? Beleza, vai ter interoperabilidade, como é que eu vou manter a paridade, como é que eu vou evitar o DPEG, porque se vai ter uma paridade, pode acontecer o DPEG. A gente viu acontecer com Luna Terra ali, então... E é isso, né? O problema de stablecoin é porque se você deixar uma brecha para que alguém ganhe na arbitragem, alguém vai fazer isso. Em algum momento alguém vai fazer isso. Então, eu acho que tem esses desafios que terão que ser resolvidos, mas que, no final das contas, o impacto invariavelmente vai ser positivo, porque ele vai permitir que outras pessoas inovem, que outras empresas inovem, e aí é que eu acho que está a grande riqueza, sabe? Ser um motor, permitir que a sociedade continue inovando. Então, eu sou, por mais que não pareça em alguns momentos, eu sou sim otimista e eu acho que muita coisa boa vem daí. Maravilha. Akira. É motor e eu tenho um sonho, né? E acho que está muito próximo de ser realizado. Meus filhos, Mariana tem 15, Ricardo tem 12. Eles não precisam discutir se é blockchain. Eles já vivem isso quando eles estão no mundo deles, quando eles estão jogando. Eles são analógicos também, o Ricardo joga futebol, a Mariana é patinadora, faz patinação artística. Mas quando eles estão nos games, eles já estão vivendo isso. Eles estão vivendo a economia tokenizada. Né? Eles utilizam no dia a dia, se divertem com isso, para eles é muito natural. Então, meu sonho é que eles tragam isso, quer dizer, o que eles já estão praticando nesse ambiente, quando eles estão com os amigos, eles consigam realizar no dia a dia tão fácil quanto é nos games. Né? Eles estão fazendo isso direto e eu estou toda hora, né, transformando o meu real, utilizando um intermediador que é um cartão para eles creditarem nas plataformas e utilizarem. Então, o que eles acham estranho não é ter os ativos dele nos games. O que eles acham estranho é essa burocracia total, né? A prévia, né? Para fazer chegar. Tem que ser o cartão. Como é que é mais seguro? Não, olha, o cartão não conheço essa plataforma. Não, vai lá no Pão de Açúcar, compra o gift card do Xbox, do PlayStation, do não sei o quê, porque eu vou transformar. Cara, para que isso, né? Um cartão. Papel, para você, raspadinha, digita o código. Eles ficam, não, né? Que é isso? Né? Eu falei, pois é, né? Esse é o estágio que a gente se encontra, né? Mas eu imagino que quando eles já forem maiores de idade, já estiverem trabalhando, esse problema vai estar resolvido e a gente vai ter muitas outras soluções
sendo praticadas no dia a dia, monetizando, trocando, fazendo troca, né? Hoje a gente tem fazendo só uma pequena observação, as plataformas são fechadas, né? Elas não permitem essa troca entre plataformas, né? Mas acho que essa transição de geração que a gente vai ver, quando esses caras tiverem 22 e 25 anos, 32 e 35 anos, aí acho que vai ser bem diferente. É tão natural que não vai fazer sentido. Esse papo aqui vai ser muito estranho. É isso, falando, os caras estão louco. falando o quê? O quê? Você estava discutindo isso? Eu percebo que a gente está velho quando aquele fala assim, não tem muito tempo, em 2011. Em 2011 eu tenho 13 anos, Akira. É da idade do seu filho. Exatamente, mas você vê isso. Né? Quando ele nasceu, eu estava discutindo boleto. Incrível. Gente, muito obrigado, Akira, muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Tota. Um programa que eu aqui amei, aprendi pra caramba. Vou pegar o contato de todo mundo. Aliás, vocês aí, a gente vai subir os contatos da turma aqui, o LinkedIn. Acessem, façam perguntas para esses caras, porque vocês perceberam o quanto tem de conhecimento aqui nessa mesa. Muito obrigado a todos vocês que nos brindam com a sua audiência, que fazem com que o Trotalks siga crescendo e faça cada vez mais sentido. Até o próximo programa. Uma boa noite.